Muito bem. Então, então na aula de hoje eu quero continuar esse tópico de spinores, né, que é a descrição de partículas com spin. É como colocar numa mesma descrição, né, no mesmo formalismo, a dinâmica espacial de uma partícula com a sua dinâmica intrínseca de spin. Né? E a gente vai ver uma aplicação hoje de como essas duas coisas interagem. Né? Apesar do spin ser um espaço intrínseco da partícula e a posição ser um espaço, vamos dizer assim, físico real, essas duas coisas, uma enxerga a outra, uma interage com a outra. Então, deixa eu tentar fazer uma revisão aqui. E deixa eu só deixar o chat aberto. Então, tá. Então, o que a gente viu na aula passada? Né? Nós temos todo esse formalismo de spin, que é o momento angular intrínseco da partícula, que tem só dois estados possíveis. Né? É um espaço de estados com dimensão 2. Né? Você tem dois operadores que comutam, que é o SZ e o S2. Existem autoestados comuns desses operadores, e o SZ, em particular, só tem dois autovalores, né? Mais ou menos H cortado sobre 2. Então, é espaço 2 por 2. Eu vou começar já a fazer as anotações aqui do lado. Né? Então, você tem esse espaço de duas dimensões, e a gente chama, então, são autoestados comuns de S2 e SZ. Então, os autovalores são esses... São esses dois aqui, ou esse, ou esse. Então, o primeiro rótulo aqui, esse meio, é o S do SS mais 1. Então, esse aqui a gente vai simplesmente denotar por mais, esse aqui por menos. Né? Os operadores que comutam aqui são o S2 e o SZ. Os autovalores do S2 é S mais 1, e o S é meio. Certo? Então, isso aqui é meio mais 1, que é 3/4. Então, esse primeiro meio aqui do ket é o S. Né? Esse aqui é o S e o M. E o SZ tem autovalores MH cortado, onde o M vai de menos S a mais S, portanto, isso aqui é H cortado sobre 2 ou menos H cortado sobre 2. Então, esse espaço é um espaço de dimensão 2. Se a gente quiser escrever esses caras em termos de vetores, deixa eu abrir um slide. Aqui. Então, esse aqui é o meu primeiro estado de base, esse aqui é o meu segundo estado de base. Então, o vetor correspondente ao estado mais é esse aqui, o vetor correspondente ao estado menos é esse aqui, é o primeiro vetor, o segundo vetor. Né? Esse espaço é completo, esses estados formam uma base, no sentido que mais, menos, né? Que é a soma de epsilon igual a menos até mais de epsilon. Isso aqui é 1. Né? Então, a gente pode ver isso aqui explicitamente. Isso aqui é o 1, 0 vezes o 1, 0. Esse aqui é o 0, 1 vezes o 0, 1. Então, esse aqui dá uma matriz, que é essa daqui. O segundo dá uma matriz, que é essa daqui. Você soma as duas e dá a matriz de identidade nesse espaço. Né? Então, isso aqui é a relação de fecho, né? Ou a relação de completeza da base nesse espaço 2 por 2. Muito bem, e o que a gente quer fazer é ligar isso aqui com o espaço de posições. Né? Então, no espaço de posições, a gente tem os kets R, certo? Esse é o equivalente ao mais e o menos, é um conjunto contínuo de kets, é um espaço de dimensão infinita.
aquela relação de completeza, ela é essa daqui. RR, D3R, isso aqui forma o operador identidade. E essa relação é importante porque, dado qualquer cat psi, você pode multiplicar por essa identidade e você tem, então, esse resultado aqui. Quer dizer, o cat psi expresso na base R tem como componentes da expansão a função de onda psi de R da partícula, certo? Então, muito bem. Então, quando a gente junta essas informações todas, a gente vai ter... então, eu quero descrever uma partícula com spin. Então, a partícula ela está aqui no meu espaço tridimensional, x, y, z. Então, existe uma função de onda associada a essa partícula. Então, por exemplo, se eu desenhar um módulo quadrado da função de onda aqui, por exemplo, a função eu tenho um máximo aqui e vai diminuindo. Então, eu tenho uma probabilidade maior da partícula estar nesse ponto do que nos outros, mas eu quero incluir também o spin. Então, eu tenho que fazer um produto direto desse espaço de dimensão infinita, x, y, z, com um espaço 2 por 2 dos meus estados de spin. Então, a gente escolhe, por exemplo, esse conjunto completo de variáveis que comuta, x, y, z, S2, Sz, e monta o estado no espaço produto. Então, estados do tipo R e epsilon vão ser o produto tensorial de um estado de posição com o estado de spin. Aí a gente pode fazer a mesma coisa no espaço de momentos, se a gente quiser. Então, agora, esses são os estados de base no estado produto. Então, para cada R, eu tenho o estado R mais e o estado R menos. Então, a gente dobra a quantidade de estados que a gente precisa. Esses estados são ortogonais, eles moram em espaços diferentes, então R e R' são ortogonais com uma função delta, epsilon' e epsilon são ortogonais com uma função delta de Kronecker. E aquela relação de completeza agora se estende ao espaço todo. Para que eu tenha o operador identidade no espaço produto, eu tenho que integrar em R e somar em epsilon. Então, isso aqui permite que a gente, então, expresse cats que moram no espaço produto na base produto. Então, eu pego um cat, multiplico pela identidade, pela essa relação de fecho, e eu vou ter, então, esses caras aparecendo aqui. Então, quando o epsilon é mais 1, eu tenho esse coeficiente aqui que eu chamo de psi mais de R, na direção R+, e quando o epsilon é menos 1, eu tenho psi menos de R na direção de R-. Tá? Então, a gente usa essa notação aqui embaixo. Deixa eu ver aqui. E, então, agora a gente passa a ter duas componentes para descrever a partícula, partículas estando na posição R com spin para cima, certo? Ou a partícula estando na posição R com spin para baixo. As amplitudes de probabilidade são essas duas funções aqui, que a gente organiza, então, num vetor. Em vez de ser uma função, um par de funções, a gente coloca isso num vetor coluna, e isso aqui é o spinor do elétron. Se a gente projetar um BRA nesse mesmo espaço, é a mesma coisa, multiplico aqui pelo operador identidade à direita, e a gente vai ter, então, essa expansão dos BRAs. Então, a gente vê que, quando eu tenho o sinal mais, então, o coeficiente que multiplica o R+, é o complexo conjugado do psi mais. Tá? Isso aqui é o que a gente chamou de psi mais de R. Então, aqui aparece o psi mais de R estrela, aqui o psi menos estrela, porque o produto escalar está conjugado. E a gente organiza, então, essas duas componentes aqui do BRA num vetor linha. Então, o spinor conjugado, você pega o spinor coluna, toma o complexo conjugado e coloca ele numa linha. E isso é uma representação útil, porque
se a gente tomar o produto escalar entre duas funções, a gente vê que vai aparecer aqui, né, o psi estrela com φ mais, e depois o φ menos estrela com φ menos, que é o produto ali da linha com a coluna. Então, é conveniente, então, esse produto escalar pode ser escrito dessa forma. Tá, então, na aula de hoje, o que eu queria fazer é fazer praticamente exemplos desse tipo de operação aqui. Então, eu queria ver como que a gente aplica operadores nesses cats, que são agora, que moram agora no espaço produto, e daí, para ver como é que essa álgebra toda funciona. Que ela pode parecer um pouco confusa no começo. Alguma pergunta em relação a essa parte inicial, que é da aula de segunda-feira? Ok, então vamos continuar. Qualquer coisa, vocês interrompam aí, por favor. Então, vamos ver, como é que a gente... então, agora o nosso espaço de funções passou a ser um espaço de duas funções, né? Um vetorzinho de funções, que é o spinor. Então, se eu for atuar com um operador nessas funções, eu imagino que o operador agora vai ser representado por uma matriz 2×2, que atua nesse spinor e dá como resultado um outro spinor, né? Então, o operador, eu imagino que vai ser um objeto 2×2, que a gente vai ver que cara tem. Então, o operador vai ter agora essas 4 componentes, que quando eu atuar numa função psi mais, psi menos, vai me dar uma nova função, vou chamar psilinha mais e psilinha menos. Então, vamos ver como é que essa estrutura aqui aparece. Então, vamos fazer isso através de exemplos. Então, imagine que eu tenho um operador S+, o operador Sx mais I, Sy, que atua nos estados de spin, e a gente viu que ele tem a seguinte propriedade, né? S mais no estado menos dá H cortado mais, então ele sobe o índice do spin. S mais no mais dá zero, porque não tem mais para onde ir. Então, vamos lá. Então, eu pego um spinor psi, genérico, aplico S mais nele e vou chamar o resultado de psilinha. Então, está aqui, ó, o meu psi. Então, eu projeto ele na minha base Rε, sabe? Multiplico pelo operador unidade, e aí eu vou aplicar o S mais nesse cara aqui. Então, vamos abrir essa conta para a gente fazer isso com mais detalhe. Então, tá aqui, eu quero fazer essa conta aqui, S mais psi, eu vou chamar isso aqui de psilinha. Então, a gente começa colocando aqui o operador identidade, soma em epsilon, e mais ou menos 1, integral em D3R, de R, epsilon, R, epsilon, psi. E agora, antes de eu aplicar o S+, eu vou abrir a soma explicitamente. Então, quando o epsilon é mais, eu vou ter, então, aqui R mais psi, que é o que a gente chama de... Ops, vou botar o mais no lugar certo, que é o psi mais de R. R mais. E eu tenho a outra componente, que é... Então, quando o epsilon é menos, vai aparecer aqui, então, o psi menos de R. R menos D3R. Certo? E agora eu entro com o S+. Então, vamos ver termo a termo o que acontece. Tenho aqui psi mais de E, isso aqui é uma função,
esse S+, vai atuar aqui dentro. Ele passa por cima do R, né? Esse aqui é um produto tensorial, e vai atuar no mais. E S atuando em mais vai dar 0. No outro termo, Psi menos IR, S mais, no estado R menos. Então, isso aqui dá 0, porque isso aqui é S mais R, produto tensorial com mais, né? E o S mais atua aqui dentro. Isso aqui é R, produto tensorial com S mais, e isso dá 0. Aqui, por sua vez, eu tenho S mais R, produto tensorial com menos. O S+, então, vai atuar aqui no espaço dele, no espaço de spins. E isso aqui vai dar H cortado mais. Certo? Que é H cortado R+. Tá? Então, esse cara, primeiro termo dá 0, vamos continuar aqui. Então, o meu psilinha, que é S mais aplicado em psi, então, o que ele ficou? Nesse primeiro termo deu 0, sobrou o segundo. Então, uma integral em D3R. Tem um H cortado, tem o psi menos de R, certo? Então, esse H cortado, o psi menos de R, que estava aqui multiplicando, e sobrou R mais. Certo? Então, quem que é a componente? Então, você vê, quem que é o espinor associado à psilinha? Então, o espinor linha aqui, ele vai ter... Deixa eu usar uma outra anotação aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver a anotação que eu estou usando aqui. Isso. O espinor, psilinha, ele tem duas componentes. Qual que é a componente que está na direção de R+? É H cortado, psi menos de R. Certo? Qual que é a componente que está na direção de R menos? Não tem. É isso aqui. Tá, então, o psilinha, porque eu apliquei o S+, sobrou apenas a componente R+, matou a componente menos. Isso aqui eu posso escrever assim, ó. Eu quero escrever como um certo operador que multiplica... vou fazer primeiro assim. O espinor psi. Então, quem que é esse cara? Ó, o espinor psi é psi mais de R, psi menos de R. Então, qual que é a matriz que eu aplicando aqui dá esse cara aqui de cima? Ora, é essa daqui, ó. Na componente de cima, eu quero H cortado psi menos e não quero nada na componente de baixo. Tá? Então, o operador S+, nesse espaço produto, é esse cara aqui, ó. Tá? É ele que eu aplicando no espinor de psi, me dá o espinor correto, psilinha. Aqui é o que está escrito aqui, ó. O S+, vocês vejam que esse cara aqui, né, esse operador S+, é exatamente o operador S+, no espaço de spin. Quando a gente fez a matriz do S+, no espaço 2×2, é exatamente essa matriz aqui. H cortado, 0, 1, 0, 0. E ela funciona também
no espaço dos espinores. Então, se eu tenho um espinor psi, e eu quero aplicar o operador S+ nesse espinor, o que eu faço é aplicar a matriz de S+, e eu vou ter o espinor correspondente psi'. E é um espinor que só te dá componente na direção mais. Tá? Qualquer coisa que você tinha na direção de menos foi levada para a direção mais, e o que tinha na direção de mais subiu. Tá? Vamos fazer mais exemplos desse tipo para poder pegar uma intuição de como que isso de fato funciona. De fazer um exemplo ainda de spin. E depois eu vou fazer um exemplo misturando operadores no espaço de coordenadas. Vou fazer a mesma conta com SZ. Tá? Eu tenho uma função de psi que mora no espaço produto, eu aplico SZ e quero saber qual que é a função de onda resultante psi'. Então, como que eu faço isso? É a mesma ideia. Primeiro eu coloco um operador identidade e depois eu aplico o SZ. Certo? Como que eu aplico o SZ? Vamos abrir essa conta também. Foi. Aqui. Certo? Então, meu psi' é SZ aplicado em psi, e o psi, então, eu vou escrever porque alimentar, né? Então, isso que é... Deixa eu voltar, aqui tem uma pergunta do Paulo aqui. Por que a componente menos irá mais? Então, vamos voltar aqui. Olha, eu estou pegando o psi. Então, o psi é esse cara aqui, certo? Que está escrito nesse colchetes aqui. Então, é psi mais R mais, psi menos R menos. Quando eu aplico S+ aqui, você vê, o S+, ele vai aplicar no cat. Então, ele entra aqui dentro, ele vai aplicar aqui nessa direção, e na outra direção ele vai aplicar aqui dentro. Então, S+ é um operador do espaço de spin, ele atua nos spins. Então, aqui, como eu tinha um mais, S+ aplicado em mais dá zero, certo? Não tem mais para onde ir. E o S+, a sua dúvida é isso aqui, por que S+ aplicado em menos dá um mais? Pela propriedade do S+. Né? O S+ é um operador que tem essa propriedade. Se você aplica... Onde é que está? A gente... deixa eu voltar aqui para cima. Eu não revi isso aqui. O operador S+, ele tem... Eu não tinha escrito isso em algum lugar, deixa eu ver. Não, aqui. Né? O operador S+, ele tem essa propriedade. Ele sobe o índice do spin. Então, se você aplicar S+ em menos, dá H cortado mais, se aplicar no mais, dá zero. Da onde vem isso aqui? Vem lá das propriedades dos operadores de spin. Tá? Então, é por isso que esse cara acontece aqui. Então, S+ no mais dá zero, porque ele quer subir o índice do spin, não tem mais para onde ir, isso dá zero, e S+ no menos dá mais. Tá? Então, a propriedade do S+. Então, o que acontece é isso, quer dizer, o seu psi' agora, ele só vai ter componente na direção mais, tá? Porque essa componente aqui sumiu, a componente na direção menos, como você aplicou o S+, só ficou na direção mais. Então, o resultado desse spinor agora é algo que só está na direção R+. Qual que é a amplitude de probabilidade? É essa daqui. Tá? Então, esse é o spinor linha. E esse spinor linha pode ser obtido a partir do spinor original com a aplicação dessa matriz. Tá? Então, vamos fazer o SZ. Vamos fazer a mesma conta com o SZ. Então, o SZ, então, primeiro eu pego o meu spinor, projeto nessa base completa. Então, vamos abrir aqui. Então, é a mesma coisa. Uma integral de 3R
psi mais de R, R mais a componente na direção de spin negativo. R menos. E agora eu atuo com SZ aqui. Então, esses autoestados, mais e menos, são autoestados de SZ. Esse aqui com alto valor mais H cortado sobre 2, esse com alto valor menos H cortado sobre 2. Então, quando a gente entra com SZ aqui dentro, ele vai atuar aqui. Então, vamos escrever isso aqui explicitamente mais uma vez. Então, ó, isso aqui vai ficar R vetor SZ+, produto tensorial, o SZ aplica no espaço dele. A outra componente é a mesma coisa. Psi menos. De R, produto tensorial, com SZ menos. Vou melhorar isso aqui. Então, o que dá isso aqui? Dá H cortado sobre 2 mais. O que dá isso aqui? Menos H cortado sobre 2 menos. Certo? Então, eu vou recompor um espinor. Então, a componente mais vai ficar agora H cortado sobre 2, psi mais de R, R mais, certo? Eu só ganho esse alto valor. Aqui eu tenho um sinal também. Mais D3R, menos H cortado sobre 2, psi menos de R, R menos. Tá, então, qual que é o espinor? Então, esse cara tem duas componentes também, né? A projeção no R+, que é a componente de cima do espinor, e a projeção R-, que é a componente de baixo do espinor. Então, o espinor correspondente a esse ket, então vai ser psi', ele é esse cara aqui, ó, H cortado sobre 2, psi mais, menos H cortado sobre 2, psi menos, certo? Que a gente pode escrever assim, ó, H cortado sobre 2 é um fator comum, psi mais, psi menos. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar 1 aqui e menos 1 aqui. Tá, então, essa daqui é a matriz do SZ. Tá, então, você vê, os operadores de spin, eles atuam no espinor da mesma forma que eles atuam no espaço dos spins internos. São as mesmas matrizes. Só que agora eles vão misturar, né, as componentes psi mais de R e psi menos de R. Tá? Então, aqui você multiplica o quadrado sobre 2 e coloca um sinal, mas no caso do psi menos, você tinha uma coisa, do S+, né, você tinha uma coisa mais complicada. O S+, então, ele é essa matriz, então ele vai matar a componente de baixo, só vai deixar a componente de cima. Tá? Mas, então, esses operadores de spin, eles acabam atuando aqui da mesma forma que eles atuavam no espaço de spin. É a mesma matriz, só que agora eles atuam no par de funções psi mais e psi menos. Muito bem, vamos ver um exemplo agora em coordenadas, e depois eu vou fazer um exemplo misto de um operador que envolve coordenada e spin, para a gente ver como é que isso fica. Tá. Então, vamos lá. Operador X. Então, quem que é o espinor? Se eu dado o espinor psi, quem que é o espinor correspondente a x psi? Então, como é que eu faço isso? Mesma coisa de sempre. A gente expande o ket e aplica o x. Agora, o x vai aplicar nos kets de posição e não nos kets de spin. Né? Então, vamos abrir também
para ver com detalhe. Então, agora o psilinha, deixa eu me ajeitar um pouco melhor aqui. Psilinha vai ficar. Então, vamos fazer direto. Ó, eu abro aqui, D3R, psi mais de R, e eu tenho X que vai atuar aqui, primeira componente, mais D3R, psi menos de R, X que atua em R menos. Então, quem que são esses caras aqui? Então, X aplicado em R mais é X aplicado em R, produto vetorial com mais. Isso aqui é autoestado, o alto valor é o X'inho, X'inho vezes R mais, que me dá de novo o R mais. Mesma coisa com o R menos. Né? O X vai atuar em R. Então, cada um atua no seu espaço correspondente. Né? Dá o alto valor X'inho e dá R menos novamente. Então, você vê que o psilinha ele vai ficar com quais componentes? X psi mais, R mais, e a componente na outra direção, X psi menos. Então, o espinor associado ao psilinha, ele tem essas componentes aqui, ó, X psi mais e X psi menos, tá? Esse cara e esse cara. E isso a gente pode escrever assim, né? X psi mais, psi menos. Tá? Ou seja, o operador X vira multiplicar por X, mas nas duas componentes. Tá? Então, ele é X, né, vezes a matriz identidade no espaço 2 por 2. Então, o operador associado ao X se transforma agora no próprio X, só que eu tenho que fazer isso em cada componente, então ele vira essa matrizinha 2 por 2. Tá claro ou tá confuso? Né? A coisa toda é o seguinte, quando eu tinha... né, deixa eu tentar, antes de fazer o exemplo que é mais interessante, que é esse aqui, onde eu vou usar um operador que parte num espaço, parte em outro. O que ele está fazendo aqui? Né? O que tem de diferente nisso do que a gente fazia antes? Né? Quando eu estava no espaço sem spin, deixa eu pegar um. Então, sem spin. O que a gente fazia? Fora, eu tenho se eu tiver o meu operador X atuando em psi, dá um novo ket psilinha. Qual que é a função de onda associada a esses cats? Então, como é que a gente faz isso? Ora, a gente pega esse cara aqui, escreve esse psi então, na base de coordenadas, né, coloca aqui uma representação da identidade no espaço R3, entra com o psi lá dentro. Então, quem que é esse cara aqui? Isso aqui é o psi de R. Essa função psi de R. Entra com o x aqui, certo? Quando o x atua no seu ket, sai o alto valor, que é o x'inho. Então, você vê, quem que é a função de onda associada ao psi? Quem que é psilinha de R? Ora, a psilinha de R é a projeção disso aqui na direção de R, certo? Que é essa componente aqui. Então, o operador X, que mora no espaço dos cats,
quando você traduz a atuação dele para o espaço de funções, ele é multiplicar a função de onda por x. Então, você pega a função de onda correspondente ao psi e multiplica por x. Essa é a função de onda associada ao ket psi'. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um ket psi, e eu quero saber qual que é a função de onda associada a x psi. Só que agora essa função de onda tem duas componentes, não é mais uma função só. Eu tenho que ver o que isso faz em cada componente. E o que a gente está vendo aqui é que ele multiplica cada componente por x. É isso que ele faz. Tá? Então, é a mesma coisa, basicamente, que a gente fazia antes, né? Multiplicar por x, só que agora a gente tem que fazer isso em cada componente. Cada componente é multiplicado por x. No caso de SZ, né, o que SZ fazia no estado de spin? Né, se eu tivesse aqui, vamos fazer a mesma coisa, deixa eu abrir aqui. Se eu tivesse só spin e não posição. Né, então, o que eu tenho? Eu tenho um ket, então aqui é só spin. Eu tenho um ket que é alfa mais beta menos. É o ket mais geral possível no espaço 2×2. Qual que é o ket correspondente a SZ psi? Ora, eu atuo com SZ aqui, né? Então, o psi é alfa mais beta menos, SZ. Eu coloco, então, aplico o SZ aqui. O que vai dar? SZ aplicado aqui dá H cortado sobre 2, mais, aqui dá menos H cortado sobre 2, menos. Então, olha só, se eu escrever esse cara em termos de um vetor, agora eu tenho o vetor associado ao psi, é alfa beta, componente mais, componente menos. O vetor associado ao psi' é H cortado sobre 2 alfa, menos H cortado sobre 2 beta. Certo? Então, o vetor psi', ele pode ser escrito como H cortado sobre 2, 1, 0, 0, menos 1, no vetor psi. Certo? É isso que ele faz, menos 1. Certo? Então, a atuação do operador SZ em termos de matrizes é isso, é multiplicar pela matriz H cortado sobre 2, 1, menos 1. E a gente descobre que no espaço de spinores é a mesma coisa. Eu multiplico o spinor, psi mais, psi menos, em vez de eu ter constantes alfa e beta, eu tenho funções de R agora. Né? Porque agora a partícula está no espaço, isso aqui seria a probabilidade de eu estar em R com spin para cima, isso aqui vira a probabilidade de eu estar em R com spin para baixo. Mas a atuação do SZ é a mesma. Tá? Você multiplica os spinores pela matriz. Então, até agora, é tudo muito natural. Os operadores de spin, você transforma ele, pega a sua matrizinha correspondente e aplica no spinor. O operador X, você faz a mesma coisa, você multiplica por X cada componente do spinor. Professor, bom, vamos ver se eu vou conseguir fazer a pergunta direito. Então, se a gente tivesse uma partícula e a gente quisesse adicionar mais uma propriedade dela, por exemplo, mais um tipo de spin, sei lá, alguma coisa assim. Para o nosso modelo, a gente teria que simplesmente expandir mais uma dimensão da descrição. Seria mais um produto tensorial ali, com espaço para ter uma nova propriedade. E aí os operadores ganhariam uma nova dimensão na matriz também. Exato, exatamente. Deixa eu te dar dois exemplos. E aí parece uma estrutura muito computacional, assim, não parece? Mas tem um aspecto computacional, né, para você poder calcular, mas tem o aspecto de interpretação também, né? Quem que são essas componentes aqui, né? Essa componente do psi ou do psi', a componente mais, qual que representa a interpretação dela? Módulo quadrado disso
é a probabilidade da partícula estar na posição R, x, y, z, com spin para cima. A componente de baixo é a probabilidade de eu estar na posição R com spin para baixo. Eu vou fazer um exemplo no final da aula, que é o exercício 1 do COIN, para a gente ver como é que a gente calcula essas probabilidades dadas essas componentes. Mas tem um aspecto de interpretação também. Então, só deixa eu dar 3 exemplos aqui desse tipo de produto tensorial, né? Você vê, quando ele está em uma dimensão, você tem os seus cats expressos assim, né? dx, você pega aqui x, psi. Você tem um psi de x. Então, você tem a probabilidade da partícula estar numa certa posição em x. Quando você quer adicionar uma segunda dimensão, o que você faz? Para cada ponto x, agora eu posso estar em qualquer direção y. Então, você faz um produto tensorial de x com y, que quer dizer o seguinte: em cada ponto x, você gruda toda uma outra dimensão y. Em cada ponto, você pode estar em qualquer lugar y, e isso te gera um plano. Né? Então, esses são os estados x e y. Também são um produto tensorial. Então, quando você aplica um operador x aqui, ele vai atuar no espaço dele e vai dar o x. Em 3D é a mesma coisa, você põe mais uma componente. Em termos de graus de liberdade intrínsecos, você pode ter, por exemplo, em física nuclear, você tem o próton e o nêutron. Você pode tratar como versões de uma mesma partícula. Existe uma partícula, você introduz uma quantidade que chama isospin, que isso aqui é o próton, isso aqui é o nêutron. Então, é um outro espaço 2×2, que tem o estado de cima representando o próton, estado de baixo representando o nêutron, e você pode ter estados de partícula do nucleon, né, que é o próton ou o nêutron, que é uma combinação linear de próton com nêutron. E pode decair de um nêutron pode emitir um elétron, se decair num próton, etc. Então, isso aqui é um espaço 2×2 também, que é tipo de um spin, mas tem uma interpretação diferente, e você trata da mesma maneira. Então, você coloca agora os seus spinores como sendo a probabilidade do próton estar na posição R ou a probabilidade de você encontrar um nêutron na posição R. O outro exemplo é em relatividade. Em relatividade, quando você faz o formalismo relativístico, você vê que naturalmente aparece um spinor de 4 componentes: alfa, beta, gama, delta. Esses caras aqui representam partícula com spin para cima, partícula com spin para baixo, antipartícula com spin para cima, antipartícula com spin para baixo. Então, você não consegue desacoplar a partícula da antipartícula. E um estado genérico é um estado de elétron com spin para cima, elétron com spin para baixo, pósitron com spin para cima, pósitron com spin para baixo. Então, você vai adicionando coisas. Então, é assim mesmo. Em cromodinâmica quântica, né, quando você trata de quarks e gluons, então você tem outro índice quântico que é a cor. Né? Você tem 3 cores, né? São 3 cargas de cores, então você tem um espaço de dimensão 3. Né? E você vai falando, então a sua descrição começa a aumentar. Né? Você tem que ter um quark naquela posição, com aquela cor, com aquele spin, e assim vai. Então, você vai adicionando... Legal, professor, isso, muito legal mesmo. Não, é bacana, é bem legal. A complicação é que isso as coisas vocês vão ver no curso de Física de Partículas. A complicação, vocês vão ver aqui, é que os operadores também aumentam, né?
como a descrição da função de onda agora é em termos de vetores, esses espinores, a descrição dos operadores tem que ser em termos de matrizes. Então, mesmo, por exemplo, a matriz, o operador x, ele é uma matriz trivial, mas ele é uma matriz. É x vezes a identidade 2 por 2, que você tem que aplicar isso em cada componente. Então, deixa eu dar mais 2 exemplos aqui, que são interessantes. Eu vou dar esse exemplo aqui primeiro, que é um operador que é um produto. Agora eu vou aplicar SZ e LZ na função de onda, e eu quero ver qual é o espinor resultante dessa operação. Eu vou ver, o Daniel está perguntando aqui sobre o Zethile. Eu acho que lá não tem, eu não sou muito familiar com o Zethile, eu vou dar uma olhada, mas com certeza tem outros livros. Eu passo para vocês mais referências. Assim, se der, se eu conseguir, eu coloco até no Moodle mais exercícios sobre isso aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui, que essa conta aqui é legal. Então, vamos fazer ela. Deixa eu passar rapidamente aqui, a gente abre no slide. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu psi, expandir na base e vou aplicar sequencialmente o SZ e depois o LZ. O SZ é fácil, né? Nós já aplicamos, né? O SZ vai aplicar aqui no cat e sai H cortado sobre 2 vezes o sinal mais ou menos correspondente. E depois disso eu vou entrar com o LZ. E o LZ vai aplicar no espaço de coordenadas, certo? O LZ é um momento angular orbital e a gente vai ver o que ele faz. Então, vamos abrir essa conta e para fazer um pouco mais passo a passo. Então, eu quero LZ, então, meu psilinha vai ser LZ, SZ, então, aplicado aqui. Eu tenho R, epsilon, R, epsilon, psi. Então, vamos aplicar o SZ de forma mais compacta, aí a gente abre o LZ. Então, o SZ a gente já fez. Então, esses caras são autoestados de SZ, com alto valor, epsilon H cortado sobre 2. Né? Epsilon, falta a soma em epsilon aqui, né? Epsilon mais ou menos. Então, deixa eu escrever a soma com mais folga aqui. Integral. Então, olha, eu aplico o SZ aqui, dá H cortado mais ou menos, né, sobre 2, dependendo do valor do epsilon. Esse cara aqui eu já vou escrever como psi epsilon de R. Certo? Psi mais ou psi menos de R. Então, em vez de abrir a soma, eu estou deixando a soma implícita agora. E agora eu entro com o LZ. Então, o LZ vai aplicar na parte dos cats. Em epsilon, em 3R, LZ, R, epsilon, e tudo isso está multiplicando o psi epsilon. Então, muito bem, vamos fazer assim. Então, isso aqui é um espinor, eu quero escrever isso aqui no fundo, eu quero escrever isso aqui da seguinte forma, como uma soma em epsilon, integral em D3R, psilinha epsilon de R, epsilon, certo? Eu quero escrever essa função de onda nessa base e eu vou identificar esse psilinha com a componente correspondente aqui de cima. Tá? Então, vamos analisar isso aqui da seguinte maneira. Qual que é a componente, quem que é o psilinha mais aqui? Deixa eu abrir um novo slide. Então, olha, o psilinha mais é a componente mais disso aqui.
que é o quê? H cortado sobre a componente mais. Então, eu pego o epsilon. Você vê, o epsilon agora, o LZ só vai atuar em R, certo? Então, isso aqui tem uma componente mais quando o epsilon é mais, a componente menos quando o epsilon é menos, e o LZ não altera o spin, só altera o R. Então, a componente mais eu faço epsilon igual a mais aqui, vai dar H cortado sobre 2, LZ aplicado, deixa eu ver aqui, deixa eu escrever isso aqui assim, de uma forma acho que mais completa. Eu vou manter aqui o mais. Então, eu vou pegar a componente mais aqui, psilinha vezes o R mais. Eu vou igualar isso aqui com H cortado sobre 2, psi mais de R, certo? H cortado sobre F igual a mais, né? Psi mais de R, LZ aplicado em R mais. Certo? Então, essa vai ser a componente mais que eu preciso. Eu posso me livrar do R, do mais. Né? Isso aqui ó, é esse produto vetorial. LZ aplicado em R, vetor mais. Tá? Então, o mais eu vou ter dos dois lados. Esse cara aqui vai ter que ser igual a esse cara aqui. Eu posso me concentrar só na parte de posição. Certo? Então, quem que é? Como que eu calculo esse sujeito aqui? Deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu tinha feito isso aqui de um jeito um pouco mais fácil do que isso que eu estou tentando fazer agora. Deixa eu só me lembrar aqui que... Só um segundo aqui. Tá. Bom, agora eu já comecei assim, vamos ver se a gente termina. Então, como que, então, certo? Então, o mais aqui é o mesmo por 2, eu tenho que igualar esse pedaço com esse pedaço. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar aqui, ó, à esquerda por um R'. Depois eu vou fazer de um outro jeito, que eu acho que é mais fácil. Aqui eu acabei fazendo de um jeito mais complicado. H cortado sobre 2, R', Si mais R, LZ, R. Não, isso aqui está... desculpa, eu vou voltar, eu vou refazer. Assim vai ficar complicado, e não precisa complicar. Eu vou voltar para trás e fazer isso aqui de um jeito mais simples, porque senão a gente vai entrar num parafuso aqui e não vai ser tão fácil de sair. Vou recomeçar esse pedaço aqui. Você vê que não é tão simples quanto parece. Né? Então, vamos lá fazer de novo. Olha, então está aqui, né? A gente tem psilinha, LZ, SZ. Eu apliquei o SZ, então H cortado sobre 2 animais. Apliquei o LZ e eu tenho essa expressão aqui. Então, vamos voltar para trás e vamos partir daqui. Muito bem. Então, esse aqui é o meu novo cat e eu tenho que descobrir quem são as componentes mais ou menos desse spinor. Tá? Então, deixa eu partir daqui e fazer isso de um jeito mais simples. Então, qual que é a componente mais desse spinor? Olha só, a componente mais... né? Ou seja, psilinha mais de R. Quem que é esse cara? É a projeção do psilinha em R+.
certo? Essa é a componente mais, a componente menos eu projeto no R-. Então, dado que eu tenho esse psilinha, vamos projetar. Então, eu tenho aqui, ó, soma em epsilon, integral em D3R, eu tenho H cortado sobre 2 vezes epsilon, tenho o psi epsilon de R, certo? Eu estou pegando, então, essa componente agora eu tenho R mais LZ R epsilon. Tá? Então, projetei dos dois lados aqui no R+. Muito bem. Então, vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, primeiro, olha, o LZ só atua no R. Então, essas componentes aqui, eu vou ter R com mais, quando o epsilon for mais, e R com menos, quando o epsilon for menos. O menos e o mais são ortogonais. Então, dessa soma, só a componente mais vai sobrar. Então, eu vou ficar com H cortado sobre 2, psi mais de R, e aqui vai ficar R mais LZ R mais. Deixa eu colocar aqui um R', né? Porque o R está integrado, senão a gente vai fazer confusão aqui com a anotação. Tá? Então, projetei no R', o psi mais, e está aqui. Então, a componente menos, ela some porque é ortogonal ao mais. Certo? Muito bem. Então, é isso que eu estava fazendo aqui em cima. Né? A gente projeta e você vê que sobra apenas a componente mais. Agora, como é que eu me simplifico essa expressão aqui? Então, H cortado sobre 2 é constante, eu posso tirar. Integral em D3R. Quem que é o psi mais? Né? Então, vamos escrever agora o psi mais de R de novo. Eu tenho aqui, ó, R' mais LZ R mais. Psi' mais, eu vou escrever explicitamente assim, ó. R mais. Psi. Certo? Então, só escrevi esses caras explicitamente. Esse produto escalar mais com mais é 1, certo? Quando eu abrir esse produto. E R com R integrado em D3R é o operador identidade. Então, agora eu vou usar esse fato aqui, ó, que R D3R é 1. E eu posso me livrar dessa integral que está aqui. Então, aquilo lá vai ficar R' igual H cortado sobre 2. Depois eu vou refazer também a componente menos, acho que vai ficar mais simples. Estava me lembrando aqui como é que faz a conta, eu acabei me atrapalhando um pouco. Então essa integral em D3R, eu sumo com ela. Então, essa integral aqui, ó, em D3R, ela desaparece. Então, eu fico com R' mais LZ aqui, aplicado em psi. Tá, isso aqui, eu sei quem que é o LZ, agora no espaço de coordenadas, menos IH cortado DDφ. Então, isso aqui vai ficar H cortado sobre 2, vezes menos IH cortado dψ de R' dφ. Ficou confuso, né? Eu sei que eu fiz de um jeito, fiz do outro. Eu vou fazer a componente menos agora, do mesmo jeito, acho que vai ficar mais claro.
me lembrei agora exatamente como é que faz essa conta aqui. Deixa eu apagar até esse slide, que a gente não vai precisar dele. Tá, então, eu vou fazer a componente menos novamente, para tentar limpar. Acho que ficou confuso essa conta aqui. Então, deixa eu voltar aqui. E fazer isso aqui com cuidado e limpo agora. Então, eu vou partir daqui, ó, psilinha. Então, só apliquei o SZ e eu tenho o LZ ainda para aplicar. Vou começar de novo e fazer a componente de baixo. Professor, só uma pergunta. Diga. No seu resultado do slide, tá como menos IH cortado del psi mais. Eu perdi algum... Aí na sua dedução... Então, é psi mais, né? Porque aqui, então, vamos fazer isso aqui de novo, tá? Eu fiz, ficou mal feito isso aqui. Vamos fazer de novo, porque eu acho que eu me atrapalhei com os índices aqui e ficou esquisito mesmo. Deixa eu fazer, eu vou partir daqui de novo e vou fazer isso aqui com cuidado. Eu vou fazer assim, ó, essa integral aqui, primeiro, eu vou colocar a integral em R', para não me atrapalhar com a notação, como eu fiz aqui. Tá? A integral que aparece aqui, eu já coloquei em R'. Tá? Então, H cortado sobre 2, LZ, né? Vamos ler daqui. R' é epsilon. E aqui eu tenho R' epsilon aplicado em psi. Tá? Então, eu só apliquei, por enquanto, o SZ e o resto está igual. Só a integral que eu estou usando linha na integral. E agora eu vou calcular as componentes desse cara, como eu estou fazendo aqui. Então, a componente mais do psi', vamos fazer de novo, eu projetar o psi' em R+, certo? Então, vamos fazer isso aqui de novo. D3R', epsilon H cortado sobre 2. Então, eu tenho que entrar aqui com R mais LZ, R' epsilon, R' epsilon, psi. Certo? Então, é isso que eu preciso fazer para calcular componente mais, que é o que está escrito aqui em cima. Então, qual que é o truque aqui? Então, o truque primeiro é a gente se livrar da parte de spin. Então, vamos fazer... Como é que a gente faz isso? Olha, o LZ, então, só atua em R. Né? A componente epsilon, que é spin, ela vai ficar assim. Ó. Vamos abrir. Quando eu tiver a componente mais, então vamos abrir as duas componentes. D3R', H cortado sobre 2. Eu tenho aqui R+, certo? Que é o produto vetorial. Eu tenho o LZ, R' mais. E aqui eu tenho R' mais psi. Então, e eu vou ter a mesma coisa para a componente menos, tá? Mais a mesma coisa aqui embaixo com a componente menos. Então, o que acontece? Esse produto escalar aqui, então o LZ, ele só aplica, vamos fazer, tem a componente menos embaixo, que vai dar 0 por ortogonalidade, mas deixa eu fazer primeiro só essa conta aqui. Ó. O que dá isso aqui? R, LZ, R', mais com mais, que é 1. Quando eu fizer a componente menos, vai dar menos com mais, que dá 0. Por isso que só a componente mais sobrevive. Então, isso aqui é 1. E esse cara aqui, ele continua a ser o psi mais de R', certo? Vamos deixar do jeito que está aqui.
R' mais psi. É o psi mais de R'. Então, o que sobrou ao final das contas? H cortado sobre 2, integral em D3 R', R, LZ, R'. Aqui eu vou ter R', então, vezes... Então, você vê, essa função de onda que está aqui é uma função de onda, isso aqui é um psi mais de R', certo? É a função componente mais de R'. Eu vou escrever, é uma função de R', certo? Eu vou escrever essa função de R' assim, ó, é o psi mais de R', certo? É a projeção do ket psi da componente mais em R'. E agora eu posso tirar a identidade. Então, integral em D3 R', R', isso é a identidade. Ops. Então, isso aqui vai ficar H cortado sobre 2. R, LZ, psi mais. Tá, então, o truque aqui, que eu fiz mal feito no slide passado, é esse pedaço, eu vou, inclusive, refazer aqui. Né? Olha só, esse último pedaço que apareceu aqui, isso aqui é a função de onda psi mais de R'. E eu vou escrever esse cara assim, ó. É a função psi mais, é o ket psi mais, né, no espaço R, a probabilidade da partícula está no ponto R, projetado no psi'. E aí eu posso tirar a identidade integral R', e sobra psi mais LZR. E isso aqui agora eu sei calcular. Eu sei como que o LZ atua. Ele é menos IH cortado D de φ da função de onda correspondente, psi mais de R. Tá, então, a componente mais menos IH de psi mais dr, de φ. Que é o que eu estava tentando escrever aqui de forma reduzida. Né? Então, esse pedaço aqui, né? Então, esse psi mais de R, a gente escreve dessa maneira, tira a identidade e aí tem a projeção. É um pouco... né? Não é tão trivial de fazer essa conta a primeira vez, eu me embananei aqui um pouquinho também, que eu não lembrava dos detalhes, mas você vê como que a gente faz a conta para componente menos? Vamos fazer a componente menos para fixar isso aqui, porque esse é o caso mais complicado. A componente menos é eu projetar o psi' aqui, no R menos. Então, se a gente olhar a projeção no R menos, então aqui vai ser menos, aqui vai ser menos, só o epsilon menos que contribui, o outro vai ser ortogonal. Então, vai ficar um menos H cortado sobre 2, integral em D3 R', certo? Aqui, integral em D3 R', do R menos LZ, que é o que eu multipliquei, LZ, R' menos, R' menos psi. Né? E agora a gente escreve isso aqui como R. Então, menos com menos é 1, a gente pode tirar e ficar só com a parte R'. E aqui é a mesma coisa, essa função é a psi menos de R'. E eu escrevo esse psi menos de R' assim.
D3R'. Tira agora o conjunto completo, R, LZ, psi menos, que é, então, menos IH cortado, D psi menos Dφ. Então, a notação que a gente está usando é essa daqui, né? R, epsilon, psi. Isso aqui é psi epsilon de R, certo? É a função de R. E a gente está também reescrevendo isso aqui como a projeção do psi epsilon no espaço R. Essa é a passagem que é mais sutil aqui, para a gente poder retirar esse conjunto completo e escrever né, o RLZ psi menos, porque aí a gente sabe como que isso acontece. Então, se a gente olhar o resultado final, então a componente mais é isso, a componente menos, então é o mesmo cálculo, só que agora sobra aqui o psi menos de R', que a gente escreve assim, e tem esses sinais aqui. Então, eu tenho por spinor psi' duas componentes. Então, eu tenho uma componente mais. Então, como é que ficou, afinal de contas, o spinor? Então, o spinor psi', ele teve uma componente mais, que é H cortado sobre 2 vezes menos I d psi mais IH cortado d psi mais dφ, e uma componente inferior, menos I d psi mais, menos dφ. Certo? Então, a gente pode, novamente, relacionar isso com o spinor original d psi dφ. Tá? Então, aqui, ó, componente, eu tirei o H cortado sobre 2, que é comum para os dois. Opa, faltou aqui o psi. Eu corri, tem um... Ah, não, desculpa, isso aqui está errado. Isso aqui é um vetor, né? Eu tenho um vetor, esquece isso aqui. Então, eu tenho, o meu psi' é um vetor com essas duas componentes, componente de cima e componente de baixo. E eu posso organizar isso dessa forma. É menos IH cortado d dφ aqui, mais IH cortado d dφ aqui, aplicado no spinor psi. Né? Então, esse cara aqui, a gente organiza assim, H cortado sobre 2, um certo operador que eu vou aplicar no psi mais e no psi menos. Quem que é esse operador? D dφ, IH cortado d dφ. Então, você vê, o que aconteceu com esse operador? Então, esse cara aqui é o operador LZ-SZ. Então, é como se fosse o menos IH cortado d dφ aplicado em cada uma das componentes, porque é o LZ, só que a gente ganha um fator a mais. A componente de cima a gente multiplica por mais H cortado sobre 2, e a componente de baixo tem que multiplicar por menos H cortado sobre 2. Então é como se você atuasse, né, com o SZ, 1 menos 1, 1, 0, 0, menos 1, e em cima disso você coloca, deixa eu fazer isso aqui, não vai caber aqui. O resultado final é o produto dos operadores. Então, o psi' ficou assim, você pega o operador SZ e aplica aqui o operador LZ nas duas componentes. Então, a parte espacial se simplesmente transforma numa matriz, que aplica cada componente, aplica essa operação em cada componente, e em cima disso você aplica ainda o operador do SZ. Tá? Então, desculpem a confusão aqui, acho que me enrolei um pouco aqui na explicação, mas o resultado final é isso, né? Você vai pegar
a matriz do SZ, como ela aplicaria se estivesse sozinha, e a matriz do LZ, que é simplesmente o LZ vezes a matriz de identidade. Então, você estende a parte em R de forma razoavelmente trivial e a parte de spin você usa como se fosse operador de spin normal, só que isso tudo atua nas componentes do spinor. Muito confuso? Né? A coisa toda é essa, né? Deixa eu voltar para trás. Né? Se a gente só tivesse o LZ aplicando no psi, dentro de um psi', a função de onda correspondente seria menos IH cortado de psi de φ. Aqui é a mesma coisa, só que você faz essa operação em cada componente. E os operadores de spin, eles já estão naturalmente em forma de matriz, você simplesmente aplica essa matriz no spin. Você vê que essas operações comutam, né? Você pode, porque elas atuam em espaços diferentes, então você pode aplicar um ou outro e um, que não vai ter problema. A parte espacial, ele é sempre diagonal, né? Você faz a mesma coisa em cada componente. Deixa eu... aqui preciso corrigir isso aqui depois. Isso aqui é a anotação que eu estava usando para fazer essa conta. Então, em termos de interpretação, né, aquilo que eu já falei, né, então você tem a componente mais do spinor, é a probabilidade de eu medir... Quer dizer, cada uma dessas componentes, então, tem a ver com a probabilidade da partícula estar em R com um spin para cima ou para baixo. Então, por exemplo, se eu pegar a componente mais, né, pego o meu ket psi, projeto em R+. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a probabilidade da partícula estar em R com spin para cima. Se eu integrar em todo o espaço, isso aqui vai me dar a probabilidade de eu medir o spin e encontrar H cortado sobre 2, independente da posição da partícula. Só estou interessado no spin. Se eu pegar a componente menos e integrar em todo o espaço, vai me dar a probabilidade de eu medir o spin SZ e dar menos H cortado sobre 2, independente de onde esteja a partícula. Por outro lado, né, se eu pegar módulo quadrado de psi, né, projeto psi em R+, módulo quadrado, soma com a projeção R- módulo quadrado. Isso aqui é a probabilidade da partícula estar em R, independente do spin. Então, se eu integro em R, eu tenho a probabilidade do spin ser tal coisa. Se eu somo sobre o spin, eu tenho a probabilidade da partícula estar em determinado ponto, independente de qual seja o seu spin. Tá, eu vou fazer um exercício disso aqui daqui a pouquinho. Eu só queria, antes disso, fazer uma aplicação interessante, que é o experimento de Stern-Gerlach, onde você tinha uma partícula com spin, né, passando num campo magnético e desviando. Então, a gente viu que, nesse caso, a hamiltoniana da partícula ela tem energia cinética e tem um termo de interação do campo magnético com o momento magnético da partícula. Lembra, né, que tem um campo magnético inhomogêneo, uma coisa assim. Então, o campo era mais intenso de um lado do que do outro. Então, o campo estava na direção Z, isso aqui é a direção Z, e a partícula está andando numa direção ortogonal aqui. Então, o campo, nessa região do campo, ele é linear em Z, então ele aumenta com Z, ele é não homogêneo, mas está na direção Z. O momento magnético da partícula é proporcional ao seu spin, com o momento magnético, né, IH cortado sobre 2N. Então, quando a gente faz o produto escalar de N com B, como isso aqui está na direção Z, sobra só SZ. Né? Então, a hamiltoniana da partícula ela tem esse produto
de uma componente espacial com uma componente de spin. Tá? Então, é uma Hamiltoniana que vai provocar essa interação do grau de liberdade interno com o grau de liberdade espacial. Então, quem que é a Hamiltoniana? Então, a gente tem que considerar a spin, a gente tem que considerar um spinor, e essa Hamiltoniana vai virar uma Hamiltoniana 2x2, certo? Então, quem que vai ser a Hamiltoniana da partícula? Ora, ela vai ser, vamos fazer aqui com... Vou colocar uma transparência nova aqui. Então, essa Hamiltoniana, P2 sobre 2m, como é que é? Menos 2μB0 sobre H cortado, Z, SZ. Então, a parte cinética, ela vai ficar, a gente estende ela para um espaço bidimensional e repete isso em cada direção. Simplesmente atua com isso em cada componente do spinor. A parte do ZPZ, como é que vai ficar? Então, eu tenho aqui menos 2μB0 sobre H cortado. Então, Z, o que a gente faz? A gente aplica o Z em cada componente, né? Estende para 2 dimensões. E o SZ, que é H cortado sobre 2, 0, 0, menos H cortado sobre 2. Então, quando a gente coloca essas coisas juntas, isso aqui vai ficar H cortado sobre 2, Z, 0, 0, menos H cortado sobre 2, Z. Então, eu vou ter um sinal trocado aqui em relação à parte de interação. Então, quando a gente coloca tudo isso junto, dá isso aqui. Ó. Aqui eu estou fazendo, novamente tem um erro aqui. Isso aqui é... bom, tudo bem. Aqui eu vou... você vê que o movimento do elétron, né, ele tem um movimento na direção transversal, vamos chamar essa direção de X, mas o que a gente se interessa mais é o que ele faz na direção Z, né? Se ele vai subir ou se ele vai descer. Então, aqui no meu exemplo, eu estou me concentrando só na direção Z, então estou substituindo aquele laplaciano só por D2, dZ2. Então, está aqui a parte cinética, na direção Z, e a parte de interação, ela ganha um sinal diferente em cada componente, por causa do SZ. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver a equação de Schrödinger com esse hamiltoniano, vai ter uma função de onda inicial, que vai ser alguma coisa na direção Z, que tem componentes de spin para cima e para baixo. Certo? Esses caras que estão entrando aqui, você não sabe qual que é o spin dele. Ele pode ser spin para cima ou spin para baixo, então a gente pode colocar uma função de onda genérica, né, uma combinação linear dos estados de spin para cima e spin para baixo, né, ou um spinorzinho dessa forma aqui. E o que a gente quer fazer é resolver a equação de Schrödinger. Né? Qual que é a equação de Schrödinger? Vamos escrever ela aqui explicitamente. Eu quero resolver IH cortado d psi dt igual a H psi, onde psi agora é um spinor. Psi mais, psi, o sinal embaixo, né? Psi mais, psi menos. E o H é aquele operador. Então, isso aqui vai ficar IH cortado d psi mais dt, d psi menos dt, igual H D2 dz2 menos B0 MZ 0, 0 D2 dz2 mais B0 MZ
aplicado em psi. Então, aqui tem um par de equações. Qual que é a equação para a componente de cima? IH cortado dψ mais dt é igual. Então, pega a componente de cima aqui. Menos H2 sobre 2M, D2ψ mais dz2, menos B0 μ zψ mais. Para a componente de baixo, é a mesma coisa, só que esse sinal aqui vai trocar. Certo? Então, quando a gente escreve a equação componente por componente, para a componente mais, a gente tem essa equação, para a componente menos, a gente tem essa equação. Então, você vê, a componente ψ+, ela sente uma força B0 μ na direção de Z. Né? O potencial V menos dF dz vai ficar na direção Z, né? Vai ficar B0 μ. Desculpa, ao contrário, né? Estou invertendo as bolas aqui. Escrevendo esse F como menos gradiente de V, né? A gente vê que o potencial vetor associado aqui é menos B0 μ Z. Então, esse cara aqui está sentindo uma força para cima, enquanto que esse cara aqui está sentindo uma força para baixo. Então, cada componente ψ mais e ψ menos satisfaz uma equação diferente. A componente ψ mais vai tender a subir, a componente ψ menos vai tender a descer. Então, se você perguntar qual que é a probabilidade de encontrar a partícula com spin para cima, você vai ver que a probabilidade vai estar na região de cima do anteparo, porque a função de onda subiu. Então, a probabilidade de você encontrar a partícula com spin para cima é só diferente de zero aqui em cima. A probabilidade de você encontrar a partícula com spin para baixo é só na região de baixo do detetor, porque ela sentiu a força para baixo. Então, a função de onda da partícula, né, que tinha essas duas componentes, uma componente vai para cima e uma componente vai para baixo. Né? Então, não sei se tem como a gente desenhar isso aqui. Né? Se você desenhar... vamos desenhar aqui módulo de ψ ao quadrado em função de z. Então, inicialmente, você tem aqui uma distribuição aqui. Desculpa, você tem uma distribuição aqui no meio. Ela está centrada em z igual a zero. Né? Então, aqui está o ímã. Essa aqui é a direção z. E seu pacote de onda, sua função de onda está aqui. Ela está centrada em z igual a zero. Conforme o tempo passa, você observa que a componente ψ+, ela se desloca para cá. E a componente ψ-, ela se desloca para trás. Tá? É como se fossem duas partículas diferentes, mas é a mesma partícula, né? São pedaços da função de onda da mesma partícula. Então, quando você pegar e olhar os caras que estão batendo aqui no anteparo aqui em cima, você vai ver que todo mundo que está aqui tem spin para cima. E todo mundo que está aqui tem spin para baixo. Tá? Então, você vê que aparece então, um acoplamento, né, entre o spin da partícula e a dinâmica espacial nesse problema. Professor, uma pergunta. Diga. Uma função de onda que você passou pelo aparato e ela separou em duas componentes de spin para cima e spin para baixo, mas que estão espacialmente separadas, se você for lá e interagir com a função de onda, por exemplo, da parte de spin para cima, isso afeta alguma coisa a função de onda lá embaixo com spin para baixo? Sim, elas continuam emaranhadas? Afeta sim, boa pergunta. Então, o que acontece é assim, vamos pensar que a gente está fazendo esse experimento e a gente, então, tem aqui um forno aqui que lança essas partículas
e a gente faz isso uma partícula de cada vez, né? Então, a gente lança uma partícula de cada vez e a gente vai olhar aqui no alvo. Então, isso aqui é o alvo aqui atrás, né? O anteparo aqui atrás, e a gente vai medir onde é que as partículas bateram aqui nesse alvo. Então, quando você lança uma partícula, o que vai acontecer? Essa partícula, a função de onda dela quebra em duas. Você tem o psi mais de um lado, o psi menos do outro. O que acontece é que quando ela bate no anteparo, o anteparo funciona como um medidor de posição da partícula. Então, quando você detecta a partícula no anteparo, a função de onda vai colapsar. Então, se a partícula bateu aqui, a função de onda colapsou para essa posição, certo? E o que acontece é o seguinte. Então, primeiro, o que você vê no experimento, né? Você vê que partículas batem aqui ou partículas batem aqui. Tá? Nada bate aqui no meio. Então, você vai ter uma distribuição de intensidade de partículas aqui ou aqui. Tá? Tem uma amplitude, porque o experimento tem erros, etc. Mas você tem, nada bate aqui no meio. Então, você fala, o que está acontecendo aqui? Olha, a partícula está sendo desviada, certo? Ela está sofrendo um desvio e está batendo aqui. Para ela bater aqui, eu posso estimar qual que é o valor do momento magnético dela. Então, como eu sei a dinâmica, eu posso estimar o valor do momento magnético, estimar o valor do spin, e eu vejo que para bater aqui, o spin tem que ser H cortado sobre 2. Para bater do outro lado, o spin tem que ser menos H cortado sobre 2. E é só isso que eu vejo, né? Então, agora, um elétron, ele vai bater num canto ou no outro, né? Então, embora cada elétron, a teoria, né, tem essa previsão de que a função de onda vai separar em 2 pedaços, ao medir, você bate num lugar ou bate no outro. Então, tem um colapso aí. E o que acontece é que o que está acontecendo aqui é que a posição espacial da partícula está correlacionada com o spin. Então, sempre que ela bater aqui, você vai ver que o spin dela tem que ser H cortado sobre 2, senão a dinâmica não ia trazer ela para cá. E se ela bater aqui, o spin vai ter que ser menos H cortado sobre 2. Então, aparece essa correlação. Mas, de fato, então, no experimento, o que se obtém é esses cliques, né? Então, você detecta essa amplitude e, com isso, você vê que isso é compatível com esses valores de spin de um lado e de outro, e você está tendo um acoplamento, né? Agora, como as partículas são todas idênticas, em princípio, né, o fato de uma hora ela bater aqui, uma fato de outra hora ela bater ali, você interpreta que a função de onda, de fato, tem as duas componentes e ela está colapsando ao você medir a posição. Acho que essa que é a interpretação correta do experimento. Né? Mas enquanto você não mediu, a função de onda tem esses 2 pedaços. Se você afastar o anteparo, em vez de colocar o anteparo aqui, colocar ele mais para trás, né, esses picos vão aparecer em regiões mais distantes. Uma hora aqui, uma hora ali. Certo? Posso fazer mais uma pergunta, professor? Claro, Eu posso esperar qualquer coisa. Não, Tá. não, por favor. Então, ó, se a gente colocasse mais um aparato, só que agora orientado na direção negativa do eixo Z, para o feixe de spin para cima, isso geraria uma interação, né, do feixe, ele voltaria num estado de sobreposição aí, né? Deixa Se eu eu ver. colocasse um aparato gerado em qualquer direção, menos no eixo Z. Tá, numa direção ortogonal, tá. Isso, ele interagiria com o feixe ali que está com o spin para cima. Sim. Eu estou fazendo isso só para o feixe de spin para cima, depois que passou no primeiro aparato. Né? Tá, legal, tá. Aí ele interagiria com o feixe de novo e colocaria ele no estado de sobreposição aí. Isso, exatamente. Então, assim, né, esquematicamente, né, você tem o cara na direção Z, então sai o feixe para cima e sai um feixe, ou sai para cima ou sai para baixo. Se você pega só esse aqui, né, e coloca aqui um SX, então o ímã agora está na direção X,
novamente vai sair uma parte para cima, uma parte para baixo. Você vai ver novamente 2 picos aqui, exatamente. E aí, o feixe de baixo ali, o feixe inicial, que Tá está aí. com o spin para baixo, quando eu coloquei o segundo aparato no feixe positivo, isso afeta o feixe negativo de alguma forma? Então, não afeta no seguinte sentido, né? Quer dizer, você manda um elétron aqui. Então, ou ele vai passar. Então, quando ele sai numa superposição, né? Agora, se você. Boa pergunta, não sei se eu vou saber responder isso aqui. Porque você manda o S e tem um anteparo aqui. Então, eu acho que o que acontece é o seguinte: se você medir. Então, esse feixe aqui te dizia para algum lugar. Então, esse aqui que passou por aqui, se você manda um elétron, se o elétron bater aqui ou o elétron bater aqui, não importa, você sabe que ele passou pela parte de cima. Agora, pode acontecer que você mande um elétron aqui e ele não bata no anteparo. Aí isso vai querer dizer que ele passou pela fenda de baixo. Então, o fato de você colocar esse anteparo aqui, no fundo, serve como medidor também de SZ. Né? Porque ou a partícula bate ou ela não bate. Se ela bateu, significa que ela estava com o spin para cima. Se ela não bateu, ela estava com o spin para baixo. Então, o fato dela bater, você mede em qual porta ela passou do primeiro experimento. Se ela bateu para cima, você fala, olha, ela passou pelo primeiro experimento aqui e agora ela está no estado X+. Se ela bateu embaixo, ela passou e agora está no menos X. Se ela não bateu, é porque ela passou no feixe de baixo. Então, de alguma forma, o fato de você colocar esse anteparo aqui também está funcionando para medir o SZ lá atrás. Então, está interferindo, né? Você está medindo a partícula, então você está determinando por qual dos 2 orifícios ela passou aqui na primeira experiência e também por qual dos orifícios ela passou na segunda experiência. Está medindo as 2 coisas simultaneamente. E tem 3 resultados possíveis. Isso ou nada. Se ela não bateu, então ela passou pelo de baixo. A probabilidade de não ter nada deve ser meio, certo? Porque é meio a meio aqui, e deve ser 1/4 em cada uma aqui em cima. Acho que é isso que acontece aí. Então, assim, só resumindo essa história dos operadores aqui, eu acho que a parte final ficou um pouquinho confusa, me atrapalhei um pouco aqui naquela última conta, mas basicamente o que acontece com a aplicação de operadores nesse espaço de spinores é o seguinte, né? Os operadores de spin, eles atuam no par do spinor da mesma forma que eles atuavam no espaço de spins. Só que agora as componentes do spinor são funções de R, né? Psi mais de R, psi menos de R. Os operadores de posição, eles também atuam da mesma forma, né? Vamos ver aqui. Então, você põe o operador X, ele multiplica por X, só que ele tem que fazer isso em cada componente. O operador LZ, ele faz menos IH cortado DDφ em cada componente. Então, eles atuam da mesma forma, só que você tem que multiplicar por uma matriz identidade, que ele tem que atuar em cada uma das componentes. Quando você tem operadores produto, o resultado final é o produto dessas operações. Então, você aplica a matrizinha do SZ no spinor e depois você aplica o LZ em cada uma das componentes, né, fazendo o LZ vezes a identidade. Esse é o resultado final aqui. Eu sei que essa conta ficou meio bagunçada no final, mas esse é o resultado final. Você aplica os operadores em sequência e não tem muito erro. Então, aqui no caso
do Hamiltoniano de Stern-Gerlach, dá só olhando para a direção Z, é isso que você faz. Né? Isso aqui é um operador derivada segunda, você vai aplicar em cada componente, né, o DDZ ou Laplaciano, e esse daqui você faz, você aplica o Z, mas também aplica o SZ. E isso vai te dar uma diferença de sinal na segunda componente do Hamiltoniano. Quando você escreve a equação de Schrödinger, você vê que, de fato, por causa dessa forma do Hamiltoniano, né, o psi mais e o psi menos satisfazem equações diferentes. Né? E um acaba sentindo uma força para um lado, um acaba sentindo uma força para o outro lado. Se você tivesse colocado aqui um SX em vez de SZ, o que acontece é que essas componentes aqui saem da diagonal e vêm para cá, né? O SX está fora da diagonal. E aí o que você vai fazer é acoplar as equações de psi mais e psi menos. Se você fizesse isso aqui com SX, na direção X, essa hamiltoniana teria essa forma menos H2 sobre 2M, D2, DZ2. Vamos fazer tudo na direção X, né? Para fazer um experimento na direção X e olhar o que acontece na direção X. Então, aqui você teria menos D0 mi x, D0 mi x, menos H2 sobre 2M, D2, dx2. Né? Porque a matriz de SX, ela tem essa cara 0, 1, 1, 0. Então, você vai ter elementos fora da diagonal. Quando você aplicar isso aqui no spinor, você vai acoplar a componente psi mais com a componente psi menos. Então, as equações não vão ser desacopladas como está aqui, vai ser um par de equações acopladas que você tem que desacoplar, né? Tem que diagonalizar, basicamente, para ver o que acontece. Certo? Então, vamos parar por aqui, está tarde já. Eu queria fazer um exercício, mas a gente faz na aula que vem. A aula que vem eu quero fazer um probleminha, fazer uma parte do problema 1 do COIN, porque acho que é interessante para a gente ver uma situação um pouco mais prática de como calcular essas coisas. E eu vou falar isso. A gente pega uma meia hora para fazer esse problema e depois eu já quero mudar de tópico. Tá? Spinor é isso. Tá? Essa extensão, então, para incluir o spin. Então, tudo passa a ter duas componentes. Os operadores têm que estender para esse espaço também de matrizes 2 por 2. A extensão acaba sendo bem simples, né? Os mesmos operadores de spin e os operadores de espaço vezes a identidade. E o próximo tópico, então, vai ser soma de momentos angulares. Mas eu vou gastar uma meia hora da aula que vem para fazer um exemplo disso aqui. Tá? Então, acho que é isso por hoje. Espero que tenha ficado razoavelmente claro. É bom vocês darem uma estudada. Se vocês tiverem dúvidas, a gente conversa de novo na aula que vem. Tá? Tentem refazer essas passagens para ver se realmente está tudo claro para vocês. Certo? Falou, gente. Deixa eu parar de gravar.